Olá! Este episódio de podcast é um dos vencedores do primeiro concurso de podcasts Ações Públicas para o Enfrentamento das Desigualdades de Gênero e Raça, experiências subnacionais, nacionais e internacionais, realizada em 2021. No episódio de hoje, quem merece mais? A influência da interseccionalidade na percepção da desigualdade de gênero no Rio de Janeiro. Discute a equidade de direitos entre as mulheres. O conteúdo apresenta uma comparação de comentários sobre 2 casos de feminicídio acontecidos na cidade do Rio de Janeiro. A partir das percepções dos 2 casos, o episódio levanta o questionamento: será que existem mulheres que merecem mais atenção que outras no espaço público? Na apresentação, Samara Rusa, graduanda em Administração Pública pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Para começar a nossa conversa, vamos comparar 2 notícias em redes sociais, com cerca de 2 semanas de diferença, e sobre o mesmo assunto, feminicídio na cidade do Rio de Janeiro. Para a comparação, foram utilizados comentários feitos acerca de notícias publicadas em diversos perfis do Twitter de diferentes jornais. A primeira vítima se chama Bianca Divino, tinha 24 anos, moradora da comunidade Kelsons, no bairro da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. O autor do crime não aceitou o fato de que Bianca postava fotos de biquíni em suas redes sociais, e essa foi uma das motivações apontadas pelas autoridades para o feminicídio. O mesmo também tinha ligação com o tráfico de drogas da região. E esses foram os comentários encontrados acerca da notícia. Um traficante matou a mulher porque não aceitava o término e não gostou das fotos que ela postou nas redes sociais. Aí as mulheres postam: parem de nos matar, como se a culpa fosse minha ou de qualquer outro homem de bem. Vai entender. A verdade é que esse crime acontece todo dia. Não precisa ser traficante, médico, pastor, engenheiro. Mas se envolver com esse tipo de gente é não ter amor pela própria vida. Traficante tem várias mulheres, e certeza ela sabia que não era a única. Mas muitas gostam dessa vida louca. Me perdoem a ignorância, mas o que uma menina bonita dessas fazia com um traficante? Essas meninas não sabem que se envolver com bandidos é perigoso? A segunda vítima é a juíza Viviane Moreira do Amaral Arronense, morta pelo seu ex-marido na frente de suas filhas na Barra da Tijuca. O caso gerou grande comoção nacional e até manifestações de integrantes do Supremo Tribunal Federal. E esses são os comentários encontrados. Feminicídio dos mais sórdidos. Quem mata uma pessoa é um ser desprezível. Na frente dos filhos é ainda pior e não tem perdão. A pena prevista para um homem que matou a mãe de 3 filhos na frente das crianças é de 16 a 30 anos. Com 1/3 da pena, começará a desfrutar das saidinhas e redução da pena. Urge uma reforma no Código Penal. Prisão perpétua já. Covarde. Matar a mulher na frente das 3 filhas mostra o verdadeiro caráter desse homem frio e cruel. E é com isso que nós partimos com o nosso tema. Será que existem mulheres que merecem mais atenção do que outros no espaço público? Bom, é óbvio que a sua e a minha resposta imediata seria que não. Não existem mulheres mais merecedoras da justiça do que outras, já que isso se encontra na nossa Constituição, que claramente diz que todas as brasileiras e brasileiros são iguais em direitos e deveres, independente de gênero, raça ou qualquer outra classificação social. Mas a nossa conversa não se trata de igualdade, se trata de equidade, ou seja, a igualdade na diferença. Os 2 exemplos citados na nossa introdução são exemplos claros de que, como a igualdade de direitos não necessariamente significa equidade de direitos. 2 mulheres vítimas do mesmo crime, moradoras da mesma cidade, com o mesmo direito de acesso à justiça, e 2 percepções sociais completamente diferentes em relação ao assunto, simplesmente pelo fato de que essas 2 vítimas têm situações socioeconômicas distintas. A cidade do Rio de Janeiro é conhecida pelos seus contrastes, suas comunidades e também pela sua desigualdade social. Segundo o IBGE, mais de 1,3 milhões de pessoas vivem em favelas do Rio de Janeiro. Dentro desse número também se encontram jovens como Bianca, que passam pelos mesmos problemas de violência e desigualdade de gênero. As diferenças entre Bianca e Viviane são características que não têm relação com o seu gênero, mas com outros fatores que também faziam parte de suas vidas. Afinal, mulheres não são só mulheres. Elas trabalham, elas moram em determinado local, elas têm um grau de escolaridade, por exemplo. Dessa forma, é lógica a conclusão de que se existe alguma desigualdade nessas características que foram citadas, a vida dessas mulheres também serão afetadas.
O foco da interseccionalidade, segundo Patricia Hill Collins, escritora americana e uma das pioneiras no assunto do tema, está na relacionalidade entre as opressões que se cruzam e sua busca pelas características comuns que reaparecem através de múltiplas opressões e potencialmente aprofunda a compreensão de formas díspares de dominação e resistência. Ficou difícil? Eu entendo. Vamos destrinchar o conceito com os nossos exemplos. Os comentários em relação aos casos de Viviane e Bianca não ocorrem por coincidência. Eles são frutos de diversas impressões sobre essas duas mulheres, que incluem não só a desigualdade de gênero, mas a desigualdade de classe e o preconceito com moradores de favelas e suas experiências de vida. O feminicídio é um fenômeno que tem como fundamento as consequências de desigualdade de gênero sobre a mulher. Entretanto, o que se percebe é que quando se trata da percepção pública em relação ao caso, a desigualdade de gênero interage com outros fatores e acaba criando esses cenários específicos de desigualdade dentro da igualdade. Mas espera aí, desigualdade na igualdade? Isso tá certo? A igualdade que estamos abordando aqui é a ideia de que existe uma situação homogênea dentro do gênero feminino. Os dispositivos legais que tratam sobre a desigualdade de gênero afirmam que todas as mulheres têm o direito de um tratamento igual no que concerne a acesso à justiça e a diversos outros direitos. Mas todos nós sabemos que não há igualdade quando alguém queima a largada e sai na frente na corrida. Por mais que todas as mulheres sejam potenciais vítimas de violência contra a mulher ou da desigualdade de gênero, essas mesmas não partem do mesmo ponto de largada. Não se pode desconsiderar a negligência pela parte de ações governamentais que sistematicamente dividem o Rio de Janeiro em cartão postal do Brasil e lugar tomado pela violência e tráfico. Dessa forma, políticas públicas de combate à violência contra a mulher, por exemplo, também podem sofrer da interseccionalidade, dado que a abrangência da assistência à mulher está relacionada com a sua oportunidade de acesso a esses mecanismos. É importante entender que a interseccionalidade não estabelece um ranking, onde um problema é mais importante que o outro, mas fornece uma análise mais profunda de ramificações que surgem dadas as diferentes vivências de cada mulher na sociedade. A teoria interseccional propõe que políticas públicas devem ser equânimes. Lembra da equidade, nossa palavra especial? A igualdade na diferença? A interpretação de que todas as mulheres são impactadas da mesma forma pela desigualdade de gênero e pela violência motivada por esse fator restringe o perfil do gênero feminino, visto que a identidade das mulheres brasileiras também é composta por outros fatores socioeconômicos. Para aprofundar mais a nossa conversa, vamos a algumas comparações ainda na temática de violência contra a mulher na cidade do Rio de Janeiro. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, na cidade do Rio de Janeiro, 47,3% das denúncias de violência contra a mulher foram feitas por mulheres brancas, enquanto 65,3% dos feminicídios e homicídios dolosos tiveram mulheres pretas e pardas como vítimas. E apenas 14,2% das denúncias de violência contra a mulher na cidade do Rio de Janeiro foram feitas por vítimas com ensino superior completo. Você deve estar se perguntando: mas se o problema que estamos analisando é violência contra a mulher, por que dados relacionados à escolaridade e raça, por exemplo, são importantes? A importância do cruzamento de fatores sociais e os estudos da desigualdade de gênero permite ao formulador de políticas públicas traçar perfis que cada vez mais se aproximam da realidade. Com os dados que estão sendo utilizados como nosso exemplo, podemos traçar perfis de que tipos de mulheres são mais suscetíveis à violência de gênero. Em relação à raça, se chega à conclusão de que mulheres brancas conseguem quebrar o ciclo de violência com mais facilidade, visto que elas denunciam mais. Já mulheres pretas e pardas sofrem com um risco maior de letalidade, ou seja, a denúncia pode muitas vezes não ocorrer ou não surtir o efeito esperado. Já quanto à escolaridade, se percebe que quanto maior a escolaridade da mulher, menos chance da sua vitimização quanto à violência de gênero. Apenas com a análise de 2 fatores, foi possível incluir aspectos relacionados ao acesso à educação e ao racismo como possíveis vertentes de políticas públicas de gênero. Para simplificar a nossa conversa, nós podemos pensar esses fatores como uma grande bola de neve, que quanto mais rola pela montanha, maior ela fica. A definição do problema público, momento crucial na formulação de políticas públicas, deve atentar para o caráter interseccional da desigualdade de gênero, visto que as mulheres possuem relações e características sociais diferentes, e esse fator pode limitar a abrangência de determinadas políticas
como de assistência a vítimas de violência de gênero. A desigualdade de gênero é um problema público de alta complexidade de resolução, visto que ele se manifesta de formas distintas e em diferentes estruturas da sociedade. Ou seja, existe uma constante interação entre as relações de gênero e outras formas de organização política e social. O caso da cidade do Rio de Janeiro representa essas complexidades de diferentes organizações sociais em um mesmo espaço, e em que muitas vezes cria cenários de desigualdade e uma representatividade na gestão pública que não corresponde à realidade. Todos esses fatores contribuem para que a percepção social do problema determine que algumas mulheres sejam mais dignas ou merecedoras do acesso aos dispositivos públicos do que outras. Políticas públicas também têm a capacidade de manter essas relações de poder intactas, mesmo promovendo uma suposta abertura a esses grupos submissos politicamente. Na medida que os atores políticos oferecem uma visão generalizada em relação ao problema da desigualdade de gênero, não é possível considerar que mudanças estruturais ocorram de fato na percepção social do problema, visto que quanto menor é a participação política, mais generalizada é a visão do problema público. Nesse sentido, o fato de existir normativas ou ações governamentais para mulheres não significa necessariamente que todas as mulheres brasileiras estarão inclusas, visto que problemas interseccionais como a desigualdade de gênero criam situações específicas que necessitam de políticas públicas interseccionais. Essa questão de que o problema é estrutural, você provavelmente já ouviu bastante, e com razão, principalmente quando se trata da desigualdade de gênero. Entender que há problemas sociais de cultura, racismo, educação e trabalho, e esses problemas estão relacionados à violência de gênero, é crucial. A necessidade por mudanças mais profundas se faz presente ao analisar nosso primeiro exemplo. Lembra da Viviane e da Bianca? As duas tiveram todo o suporte das autoridades públicas. Entretanto, foram constatadas reações públicas completamente diferentes. Isso demonstra como a sociedade ainda reproduz estereótipos generificados que acabam por marginalizar determinadas vivências que mulheres podem ter. Uma estrutura patriarcal não se sustenta apenas pela desigualdade de gênero, mas também pela capacidade desse sistema se confundir ou até mesmo complementar outros tipos de distinções de grupos sociais. Nesse sentido, uma política de gênero engloba os aspectos socioeconômicos que servem de combustível para a manutenção do status quo. As ações governamentais devem visar uma mudança na visão dos papéis sociais de cada gênero e, assim, evitar suas consequências extremas, como a violência contra a mulher. E essas vivências fazem parte da grande bola de neve, e que quando não existem obstáculos durante o caminho, ela só cresce cada vez mais. Essa metáfora explica que enquanto os problemas interseccionais de gênero permanecerem como apenas características, a percepção social e também o acesso ao espaço público continuarão sendo classificados de acordo com a quantidade de barreiras sociais que essas mulheres enfrentam diariamente. Dessa forma, a desigualdade de gênero deve ser incluída nas políticas públicas estruturantes também, ou seja, não ser apenas pensada como um acontecimento separado a outros fatores. Dessa maneira, a mudança ocorre em um tom preventivo, que aumenta a chance de previsibilidade de situações que representam perigo para as mulheres, e não age apenas de acordo com o fato já ocorrido. A ideia da teoria interseccional é o modelo bottom-up, ou seja, se basear nas situações reais e, a partir delas, formular as ações governamentais, de baixo para cima. Isso é de extrema relevância para o contexto de formulação de políticas públicas, visto que pode aumentar a efetividade e ampliar a participação social nas decisões. A verdade é que todas as mulheres precisam ser ouvidas e acolhidas pelo espaço público, independente das suas escolhas ou trajetórias de vida. É isso que está previsto na nossa Constituição. O Rio de Janeiro não seria o mesmo se não fosse pela contribuição cultural, social e econômica dos moradores de comunidades. A Garota de Ipanema é tão importante quanto a Bianca da comunidade Kelsons, que é também tão importante quanto a juíza Viviane. Não é só necessário que haja igualdade. É necessário que haja igualdade na diferença. Ou, se você preferir, nossa palavrinha mágica, equidade. Se você chegou até o final, muito obrigada. Meu nome é Samara Rusa e eu sou graduanda em Administração Pública pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
Este podcast faz parte de uma iniciativa em parceria com a Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas, Fundação João Pinheiro, Fundação TID Setúbal e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também teve apoio da Ação Brasileira de Combate às Desigualdades. O concurso premiou os 10 melhores podcasts e este foi vencedor em 7º lugar. Compartilhe essa ideia em suas redes sociais e até o nosso próximo episódio.